A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui neste sábado abençoado por Deus, para podermos meditar na palavra do Senhor, logo agora no início da noite, e que nós possamos estar com o nosso coração grato ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos aqui nos alimentando da palavra dele. Amém, irmãos? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as manhãs com o devocional da manhã a partir das 5 horas. Que você possa se inscrever aqui em nosso canal, compartilhar esses vídeos para que o nosso canal venha crescer e a palavra de Deus ser cada vez mais espalhada, irmãos, por este mundo. E também, meus irmãos, aleluias, curtir, cada uma das mensagens para que o YouTube perceba que esse canal tem sido relevante e possa entregar, para outras pessoas as nossas postagens. Aleluias. Meus irmãos, que você seja muito bem-vindo e que você esteja com seu coração aberto para receber a palavra do nosso Deus e também depois com fé para podermos orar e você receber aquele milagre que você está precisando. Aleluias. Hoje, então, eu convido você a estar meditando comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 ao 16. Marcos 10, do 13 ao 16. Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para transmitir a Sua santa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, com essa passagem bíblica tão linda, você também encontra essa mesma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e também no Evangelho de Lucas. Mas eu estou hoje trazendo aqui na visão de Marcos, Conforme Marcos viu aquela situação acontecer, ele então escreveu. E aqui diz: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Olha só que coisa mais linda, irmãos. As pessoas ali sabiam que Jesus era o único que poderia abençoar, quem chegasse perto dele. A multidão sempre estava ali, se apertando para poder chegar perto do mestre. E aí, algumas pessoas, se preocuparam em levar também as crianças para que lhes tocasse. Aleluias! Irmãos, quantas vezes, nos dias atuais, a gente vê, até mesmo nas igrejas, ao invés das pessoas se preocuparem em levar as crianças, para poder aprender a palavra de Deus, para poder estar perto de Cristo, as pessoas às vezes vão para os templos, vão para as igrejas e deixam as crianças em casa, porque para elas as crianças atrapalham. Ou então elas levam as crianças e muitos que ali se encontram, ali naquele ambiente, ficam revoltados. Por quê? Porque os pais levaram as crianças e com isso está atrapalhando ali,
a reunião de oração, o culto, ou, né, de repente, a missa, para quem é católico, né, irmãos? Então, não é dessa forma que nós devemos agir. Nós devemos levar as crianças à casa do Senhor para que elas sejam abençoadas por Deus. Aleluias, glórias a Deus. Vivemos um mundo terrível, irmãos, onde a gente sabe que muitas coisas, muitas influências do mal, né, querem atacar as crianças. Por quê? Porque as crianças, elas fazem parte do futuro, né? É elas que vão dar continuidade, aleluias, à pregação do evangelho. Então o inimigo não se agrada, né, de que as crianças sejam abençoadas. E nós temos visto o crescente número, né, de crianças que já estão nascendo com vários transtornos psicológicos, né, irmãos, ou neurológicos, né? Esse volume de crianças com algum problema tem crescido nas escolas. Então, irmãos, a gente tem sim que se preocupar com as crianças, de estar orando pelas crianças e levando as crianças até Deus. E ali algumas pessoas levaram, né, crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos, olha só, irmãos, que coisa tremenda. Aqueles que andavam com Jesus não tinham entendido ainda, aleluias, né? Verdadeiramente o que é ser um discípulo de Cristo. Eles não tinham aprendido ainda, porque os próprios discípulos repreendiam aos que lhes traziam, né? Achava ruim com aquelas pessoas que tinham levado as crianças. E nós vemos isso, irmãos, nos dias de hoje. Muitos que estão ali nas lideranças, né, achando ruim porque levaram as crianças para o culto ou para a missa ou para a reunião de oração. Então, nós não podemos ser assim. Aí olha o que aconteceu. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Ele ficou nervoso, irmãos. Ele ficou indignado, aliás, né? E disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim. Eu posso contemplar Jesus falando, irmãos, nesse momento. Olha só, para você pensar, né? Ele parando tudo e falando: deixe vir, deixe as crianças chegarem até aqui. E ele falou: deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, irmãos. Para você refletir. Dos tais é o reino de Deus. E por que Jesus disse isso? Será que é porque eles eram pequenininhos, bonitinhos, engraçadinhos, levadinhos? Não, irmãos. É porque a criança, ela traz em si uma inocência. Não estou dizendo a inocência de não ter pecado, não é isso. Mas aquela pureza, né, de saber perdoar, né? A criança, ela agora o colega irritou ela dá aquela briguinha, mas daqui a um minuto o colega vem, eles estão se abraçando, brincando do mesmo jeito. Aleluias! Né? As crianças têm a pureza de Jesus. Oh, glórias! As crianças têm também o que? Fé. Elas acreditam naquilo que lhes é dito. Né? Aquilo, se um pai ou uma mãe, aquilo que eles falam para a criança é o certo. Eles defendem também os seus pais. Então, faça aí uma reflexão, trazendo essas características, né, da criança para a nossa vida, para a sua vida. Tudo aquilo que a gente precisa aprender com as crianças. A questão do perdão, a questão da inocência, da pureza, a questão da confiança. Aleluias. A questão, né, de estar sempre alegre, feliz com qualquer coisinha que ela recebe, ela está feliz, quer dizer, ela é grata. Então, são muitas características, né, que a criança carrega que faz com que Jesus fale o que ele vai falar agora. Olha só. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, olha só, de maneira nenhuma entrará nele. Então, é necessário que nós recebamos o reino de Deus, aleluias, como uma criança,
né, alegres ali. Olha, com certeza aquelas crianças que estavam sendo levadas até Jesus, elas estavam alegres. Elas sabiam, né, que se tocassem nele, elas seriam abençoadas. Então, o que Deus, né, o que nosso Senhor Jesus quer para mim e para você é que nós recebamos o reino de Deus como uma criança, porque quem não receber dessa forma, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Oh, glórias a Deus! Aleluias, né? Jesus ficou alegre, ficou feliz ali em poder pegar aquelas crianças nos seus braços. E aí ele impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Oh, aleluias, meus irmãos, né? Que nós possamos receber as crianças com essa alegria, levar as crianças até Jesus, pregar o evangelho, né, para as crianças, a palavra de Deus. Glória a Deus, né? E que nós possamos também termos esse coração puro da criança para podermos receber com confiança a palavra do Senhor, o reino de Deus. Amém? Glórias a Deus, eu glorifico ao Senhor por essa palavra grandiosa que falou poderosamente ao meu coração. E eu espero que tenha falado ao seu também. Aleluias. Deixe o seu comentário, né? Aquilo que Deus falou com você, fala aí nos comentários também para trazer edificação para a nossa vida. Meus irmãos, nessa hora então eu convido você a fazer a oração da fé juntamente comigo. Amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, palavra grandiosa, Pai, que o Senhor nos entregou nessa noite, que nós possamos ser cumpridores dela, Pai, assim como fala lá na carta de Tiago, Pai, que nós que nós sejamos cumpridores da palavra do Senhor e não somente ouvintes, Pai. Aleluias, nos dê, Espírito Santo, sabedoria do alto, paciência, para nós sabermos lidar com as crianças e conduzi-las a Jesus. Muito obrigada por tudo, Pai, que nessa hora o Senhor visite cada coração, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, entregar na mão de todos os ouvintes aquilo que eles necessitam, conforme a sua vontade, Pai. Repreenda o mal, Senhor, corta todo o laço do inimigo, guarda as criancinhas, Pai, as crianças que às vezes estão inocentemente passando nas ruas e outras pessoas estarem com má intenção em relação a elas. Pai, que o Senhor coloque anjos acampados ao redor das crianças, Senhor, que os seus pais tenham cuidado com elas, meu Deus, tenham respeito, né, Pai, e agradecimento e gratidão ao Senhor por tê-las em suas casas, Senhor, e que cada pai, cada mãe, cada tio, cada irmão possa, meu Deus, conduzir as crianças até o Senhor. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Visita também os hospitais, Senhor, onde tem ali muitas criancinhas internadas, Senhor, às vezes em hospitais oncológicos, Pai. Ó, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, dessas crianças, Pai, de todas as vidas que se encontram nos hospitais, trazendo a cura para elas, a libertação daqueles que se encontram oprimidos, meu Deus, daqueles que se encontram encarcerados nos vícios, Senhor, que o Senhor jogue por terra toda obra do mal, que o Senhor salve almas nessa noite, que o Senhor traga cura, libertação, Pai. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.